Oi, gente! O vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre produtividade, sobre procrastinação, por que você procrastina e eu também. E também eu quero te ensinar 4 quadrantes que vão mudar a sua forma de pensar e agir em relação às coisas que você tem para fazer. E eu tenho certeza que esse vai ser um conteúdo que vai contribuir na sua jornada. Então, papel e caneta na mão para você fazer as anotações das principais ideias e vamos lá! Nesse vídeo eu não quero falar só sobre produtividade em relação ao seu trabalho, é uma produtividade em relação à sua vida. Nós somos uma pessoa só que desempenhamos vários papéis. E eu sei o quanto é importante a gente olhar para esses papéis e entender as suas importâncias na nossa vida e até mesmo alinhar com os nossos princípios e valores para que a gente possa viver uma vida com sentido. Essa é a proposta, para que você possa ficar engajada e entrar no movimento da construção de uma vida que faça sentido para você, assim como eu venho fazendo aqui na minha vida, construindo uma vida que tenha sentido para mim, de acordo com o que é importante para mim. E fruto desse processo de autoconhecimento, desse movimento do divórcio, desse movimento de deixar o velho sair para o novo entrar, dessa desconstrução que eu venho fazendo de mim mesma e construção de uma nova Michelle, eu entendi várias coisas e venho observando até mesmo a mim, movimentos de fuga que eu tenho em relação a procrastinar algumas coisas, outros movimentos que eu vejo nitidamente o quanto eu consigo ser disciplinada e focada e até mesmo intencional nas ações em relação à construção do meu novo caminho. E aí às vezes eu me questiono até mesmo assim, por que para algumas coisas eu faço e outras não? E aí eu tô neste processo de autoconhecimento e aqui nesse vídeo eu quero compartilhar com você parte disso que eu tenho certeza que pode contribuir aí na sua jornada. Sabe aquele dia que a gente tem milhões de coisas pra fazer, a gente tá cansado, aí chega no final do dia, a gente fez zilhões de coisas e a gente tem aquela sensação de que não fez absolutamente nada, ou então não fez aquelas coisas que eram realmente importantes e que iriam trazer um resultado pra nossa vida, porque a gente fica às vezes perdida do que fazer. Você já se sentiu assim? Porque a lista é grande, eu falo que o to-do, ele é interminável. E aí quando a gente começa a ter as demandas da casa, trabalho, filhos, enfim, outras coisas, as coisas cada vez mais vão aumentando e você não sabe qual prato que você vai deixar rodando e qual prato você vai deixar cair, porque eu falo que a vida perfeita ela não existe, né? Mas é claro que ao longo dos meus vídeos, e você que me acompanha aqui, eu falo que a gente precisa ter aquela máscara de oxigênio aqui. O vídeo não é sobre isso, mas eu preciso só falar que se a gente não se cuidar primeiro, se a gente não fazer os nossos inegociáveis primeiro, todas as outras coisas que a gente precisa fazer acabam deixando de ser feitas porque a gente não cuidou primeiramente de nós. E aí é sobre entender isso, é fundamental para que a gente possa entrar no conteúdo desse vídeo. Então, é aquele negócio, o corpo que vai executar as tarefas é o seu, a mente que vai pensar e criar e agir e falar é a sua. Então, por isso, o quanto é importante você cuidar do seu corpo, da sua mente e de você como um todo e você se sentir engajada neste processo para que você possa agir em prol daquilo que você quer conquistar. Eu venho para trás e o solzinho tá batendo em mim de uma forma tão gostosa. Deixa eu até aproveitar e agradecer porque é tão bom a gente sair desses momentos de piloto automático e agradecer por coisas que a gente repara simples. Eu falo que são coisas simples, mas que valem muito, que não tem dinheiro que pague. Então, esteja atenta. Este é um movimento que eu venho fazendo cada vez mais em mim, no sentido de estar atenta à vida como um todo. E observar detalhes faz com que eu esteja cada vez mais presente. E esse sol me trouxe a presença de estar aqui gravando esse vídeo, agradecendo a ele e estar engajada neste meu movimento de servir você que está aqui me assistindo. Então, se você puder dar um like, hypar o vídeo, se fizer sentido para você, deixa para mim, contribua aqui na minha jornada também, assim como eu venho fazendo aqui na sua. Se você quiser deixar depois um comentário para eu saber como esse vídeo chegou para você, esse conteúdo, enfim, e todo esse processo que a gente vem vivendo aqui juntas, a nossa troca ali nos comentários sempre é muito rica. Eu gosto muito e honro muito a sua forma de contribuir também na minha vida. Então eu te agradeço e vamos entrar nesses quadrantes que eu quero falar aqui com vocês. E eu tenho certeza que se você entender isso, você vai ser mais produtiva. A ideia dos quadrantes, eu vou te apresentar 4 quadrantes e você vai ter que entender qual quadrante que você vai focar.
Porque você vai ver que um você não tem tanto resultado, outro você tem resultado, outro você fica numa epifania. Enfim, ao entender esses 4 quadrantes, você vai ter o poder de escolher em qual quadrante você quer estar. E assim você alcançar os resultados que você deseja, tá? O quadrante número 1 é um quadrante onde você tem muito esforço e pouco resultado. Sabe o que é esse quadrante? É as tarefas de casa, um exemplo. São tarefas onde que você trabalha muito e quem cuida da casa sabe disso, que a casa ela não tem fim, cozinha nunca termina, roupa é uma loucura que brota, enfim, casa, eu falo que agora que eu tenho pet em casa, é pelo pra casa inteira, é roupa dos meninos, minha, é as demandas da casa como um todo, alimentação, enfim. E esse é um quadrante que se a gente não se policiar, e aqui eu precisei aprender isso na marra, porque é um quadrante que eu me preocupo, porque eu gosto de cuidar das coisas da casa, eu gosto de cuidar da alimentação, eu gosto de cuidar da rotina, da limpeza, enfim, como um todo. Só que se eu não me policiar, eu fico neste quadrante e não vou pro quadrante mais importante que eu vou contar ao longo desse vídeo. Então, este é um quadrante onde você tem que se planejar, e eu falo se antecipar, porque quem se antecipa, governa. Então, se você entende que você tem essas tarefas para fazer, e você se antecipa e você faz sem negociação e sem buscar um perfeccionismo, sem querer ser a louca da casa organizada e tudo no lugar, porque também a gente precisa entender que algumas fases da nossa vida, alguns pratos vão precisar cair para que a gente possa focar em outras coisas, é fundamental você entender e aprender isso. Então, neste quadrante, você precisa ter uma postura de se planejar. Então, ou seja, se antecipar, fazer a sua alimentação, que nem ontem eu cheguei de viagem, a casa tava cheia de pelo. A casa não tava suja, mas tava cheia de pelo do gato, tinha roupa para lavar, enfim. Aí eu falei, deixa eu me antecipar hoje para fazer, para que eu possa vir com as demandas da semana amanhã, porque eu cheguei no final da tarde e falei assim, eu não vou trabalhar agora. Então eu vou focar nisso, e ainda trabalhei à noite, que eu fui editar vídeo, enfim. Mas eu vou focar nisso, limpo a casa, dou um tapa rapidinho, ponho a roupa para lavar e já me adianto para que hoje eu ficasse livre e conseguisse produzir tudo aquilo que eu me comprometi ao longo dessa semana, né? Então, neste quadrante a gente tem que tomar só este cuidado. E uma coisa que eu vou te falar que é até mesmo uma vulnerabilidade minha, eu falo que eu tendo a fugir das coisas difíceis que eu tenho para fazer e querer fazer, sabe o quê? Limpar a casa. Cuidado com isso. Se você tá querendo limpar muito a sua casa, isso é um sinal de alerta, pelo menos pra mim, que eu tô fugindo de alguma coisa difícil que eu tenho pra resolver. Então, ou seja, vamos supor, eu tenho que sentar pra ler meu livro. Aí eu vou lá e faço o quê? Vou limpar o chão, vou aspirar a casa, vou arrumar um armário, enfim. Essas tarefas que a gente tem pra fazer são tarefas que a gente pode programar e fazer, que nem chegar o final de semana eu vou antecipar e fazer minhas marmitas, aí tal dia da semana eu mexo com a roupa, tal dia da semana eu arrumo um armário, tal dia da semana eu faço limpeza de tal coisa, tal dia da semana eu lavo os banheiros, entende? Você vai dividindo essas tarefas que você tem pra fazer ao longo da sua semana em blocos ao longo do seu dia. Isso vai fazer com que você cumpra com isso, mas não esteja somente focada neste quadrante, porque neste quadrante você não constrói a vida que você quer realizar, os sonhos que você deseja alcançar, o corpo que você deseja construir, o negócio que você deseja empreender, entendeu? Fez sentido aí? Então, o quadrante número 1, ele é necessário, mas a gente tem que estar atenta e saber dividir as tarefas que a gente tem dele ao longo da nossa vida. Combinado? Agora a gente chegou no quadrante número 2. Eu falo que este quadrante é o quadrante que dói, onde você vai ser forjada, mas é aqui que a sua transformação acontece. É neste quadrante que você vai focar. Esse é um quadrante que você vai ter que exigir seu esforço, seu empenho, a sua dedicação, o seu tempo, mas é ali que você vai alcançar o resultado. Então, ou seja, se você tá empreendendo, assim como eu aqui nas redes sociais, eu tô construindo meu canal, ou seja, eu tenho que produzir vídeos, eu tenho que produzir conteúdo, eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso me preparar para que eu possa vir aqui gravar esse conteúdo como eu estou fazendo agora para você. Então, isso exige esforço, exige dedicação, exige tempo de mim, para que eu possa vir aqui, abrir a câmera e gravar. Aí depois disso eu vou vir editar, eu vou subir esse vídeo, enfim, todo o trâmite que esse meu trabalho em relação a esse sonho, esse objetivo que eu tenho de empreender
exige que eu faça. Assim como a minha dieta, meu treino, a minha meditação, o estilo de vida que eu quero construir em relação a mim e aos meus filhos. O quanto é importante eu ter claro o que eu desejo viver e quais são as ações alinhadas que eu preciso ter para que eu possa chegar e alcançar esses objetivos. E aí aqui que eu falo que isso é o movimento de cocriação que eu venho falando para vocês. Porque aqui neste quadrante eu ajo intencionalmente na busca daquilo que eu quero construir. Eu não sou perfeita, eu erro, eu falho. Neste quadrante eu consigo identificar onde eu tô patinando, onde é que eu tô errando, por que eu tô errando em determinadas coisas, por que eu procrastino em algumas coisas e em outras não, sabe? Aqui a gente vai trabalhar essas crenças, vai trabalhar, olhar para essas questões emocionais que envolve também, porque eu falo que nós somos cíclicas, né? E entender isso é fundamental. Só que neste quadrante é onde a sua vida vai acontecer. E o quão importante é você entender isso que dói. Que você vai ter que fazer coisas desconfortáveis, que você vai ter que falar não pra você mesma, que você vai ter que passar vontade algumas vezes, principalmente você que tá querendo construir um novo corpo, emagrecer, e que passar fome por muitas vezes não é o fim do mundo, não. Muito pelo contrário, você vai se forjando e vai se conhecendo. É um movimento de autoconhecimento. Então, o quanto é importante a gente entender o que a gente deseja construir neste quadrante e a partir dali agir intencionalmente. Lembrando que todo o processo de construção exige dedicação, exige coragem, exige esforço, exige tempo, exige uma energia de alegria e entusiasmo, porque lembra, isso é uma das coisas que eu acredito muito, é pesado? Sim, é um desafio de você vencer, mas não é pra ser um pesado, não nesse pesado de pesado negativo, sabe? É num pesado no sentido de que você vai ter que sair da sua zona de conforto. Você vai ter que quebrar hábitos que você tinha de ser você mesma antes para você construir uma nova forma de pensar e agir. Não é fácil e não é comum isso, muito pelo contrário, porque você tem uma percepção de você de anos que você viveu com você mesma. E desconstruir isso não é confortável. Então você precisa entender e encarar esses desconfortos para que você possa de fato, estar nesse quadrante 2 e ter os resultados daquilo que você deseja viver. Fez sentido? Você está disposta a se desafiar e vencer a si mesma um dia de cada vez? Porque eu falo que é só hoje. Você tem que vencer o seu hoje, sabe? É falar não pro açúcar hoje, é falar não pra preguiça hoje, ir lá treinar, é falar não pras historinhas que você conta pra você em relação ao vídeo que você tá gravando, em relação ao conteúdo que você tá produzindo, sabe? É falar não em relação ao seu processo de vendas, que você vai lá, você vai conversar com as pessoas e às vezes você conta histórias pra você que você fala assim, sabe? É falar não pros pensamentos que vêm e falam que você não é merecedora, que você não é digna, que você não é capaz, sabe? Eu falo que é uma desconstrução que a gente tem que passar para que a gente possa vir e viver este novo e ter os resultados que o quadrante 2 vai te trazer mediante o seu esforço, mediante a sua dedicação, tá? Então você tá comprometida com isso? Faz sentido pra você isso? Então me conta aqui nos comentários se faz sentido, se você tá engajada, se você quer de fato alcançar os resultados e o que tá te paralisando. Me conta aqui nos comentários, eu quero saber isso porque a partir disso eu consigo produzir um conteúdo mais direcionado e também te responder aqui nos comentários, te dando uma dica, uma orientação, enfim. Então deixa o seu comentário o que tá te paralisando hoje. O quadrante 3 é aquele lugar onde você pouco faz, mas pouco também tem de resultado. Aqui é um quadrante que às vezes a gente atua nele, tá? Por exemplo, eu vejo muito nitidamente eu atuando nesse quadrante em relação ao meu movimento da construção do meu negócio, no sentido de que eu já conquistei clientes. E ao conquistar clientes, eu não preciso fazer tanto esforço em relação a esses clientes, porque elas já são minhas clientes, elas já confiam em mim. Então acaba que elas já estão aqui na minha base, mas eu preciso fazer um movimento para as novas clientes. Então aí eu tenho que estar no quadrante 2. No quadrante 3 é um lugar onde eu tenho pouco esforço, mas pouco resultado, no sentido de que
esse resultado ele já vai acontecer mediante o esforço que eu estou fazendo. Não é neste lugar que eu vou construir, entendeu? Aqui é um lugar onde eu mantenho, onde eu tô mantendo aquele nível básico. E aqui no nível básico, naquele nível... Ai, tem uma palavra, mas eu não vou lembrar agora, que eu queria falar. Aquele caminho do meio, é um caminho que te dá um resultado, mas não é ali que você vai fazer os seus grandes feitos, entende? Então, quanto a gente também tem que se policiar para não ficar nesse quadrante. E o quadrante número 4, eu falo que esse é o alarmante e que eu falo que muitas pessoas se iludem por conta desse quadrante. E aí é aqui que eu quero trazer para você um desperta, um acorda, um hello. Por quê? No quadrante número 4, ele é um lugar onde você tem pouco esforço e muito resultado. Mas este muito resultado acaba sendo, no fundo, uma ilusão. Por quê? Porque hoje em dia, com o advento das redes sociais, a gente vê a vida das pessoas, até mesmo esses vídeos sobre cocriação, sobre lei da atração, a gente acha que isso é instantâneo. Então, tem pessoas que vendem emagrecimento de 20 quilos em um mês, tem pessoas que buscam esses atalhos. Entenda que qualquer atalho, por muitas vezes, pode te custar muito caro lá na frente. E tem coisas que não existem, essa pílula maravilhosa, essa pílula milagrosa, esse ganhe dinheiro rápido, mude sua forma de pensar em um instalar de dedos, entendeu? Eu entendo que tudo é um processo que a gente precisa passar. E não que ele precisa ser pesado, volto a falar sobre isso, né? Eu falo que o quanto a gente precisa estar vibrando numa energia de alegria para que os processos sejam contínuos e que a gente consiga suportá-los, né? Porque cada vez que você encara um processo, seja para qualquer área da sua vida que você deseja construir, e encara ele de uma forma pesada, ele se torna pesado, né? Aquilo que eu acredito e vibro é aquilo que se torna realidade na minha vida. Então eu, Michelle, eu procuro sempre trazer, assim, uma energia de alegria, de entusiasmo, de desafio, porque o desafio, ele é positivo, o desafio me forja, me faz crescer, me faz evoluir. E quando eu tenho essa forma de pensar diante da vida como um todo, eu encaro isso de uma forma mais leve e encarando os desafios para que eu possa ser forjada e para que eu possa evoluir, né? Então, nesse quadrante número 4 é um lugar que você deve fugir de buscar pílulas mágicas, atalhos e soluções milagrosas. Este é um lugar onde você fica ali parada, acha que a cocriação vai acontecer sem você agir, acha que você vai mudar sua forma de pensar e agir como se fosse abduzida ou como uma luz caísse e essa transformação acontecesse. Não. Esse é um lugar que é um lugar de ilusão. A gente precisa entender que a vida adulta é uma vida que exige esforços, que exige escolhas, que exige um movimento no sentido de que você vai precisar fazer coisas não tão confortáveis assim. E uma coisa que eu quero até mesmo falar e trazer aqui nesse vídeo pra gente poder concluindo é que a vida, conforme ela vai acontecendo, algumas situações elas vão trazendo convites para nós. E é como se fosse que trouxesse um convite para a gente olhar para determinada coisa e trazer uma evolução. Só que por muitas vezes a gente não quer olhar para esses convites, para essas situações, ou até mesmo para aquele desafio que se apresenta. A gente prefere fugir e não olhar para ele. E ficar na nossa zona de conforto, ou naquele lugar, naquele caminho do meio, onde a gente acaba não sendo nem... É um caminho morno, era essa palavra que eu queria. É um caminho morno, a gente não é nem quente nem frio, a gente não tá nem de um lado nem no outro, sabe? E neste lugar, nesse caminho morno, você não vai ter o resultado que você deseja viver. Então, às vezes a vida ela tá te apresentando uma doença, às vezes a vida tá te apresentando um desafio com a sua maternidade, um desafio no seu trabalho, uma situação no seu casamento, uma situação você com você mesma, esse seu excesso de procrastinação, e você se questiona, poxa, por que eu não consigo cumprir? O que eu preciso olhar? O que eu preciso vencer a mim mesmo, sabe? Se questione, sabe? As situações que se apresentam nessa rodinha de rato que às vezes você fica nela, e se pergunta o que eu posso fazer de diferente para que eu possa sair deste lugar e alcançar os resultados que eu quero viver. E aí quando você se questiona, você vem para o momento presente e você fala, pô, se eu quero emagrecer, eu vou precisar falar não para um doce.
Se eu quero empreender e construir um canal no YouTube, eu vou precisar perder a vergonha de gravar vídeos. Eu vou precisar perder a vergonha de ser julgada. Porque as pessoas vão falar. As pessoas vão falar tanto se você fizer quanto se você não fizer. E o que você precisa entender, se conectar é com você, com o seu propósito, com o seu servir. Claro que se isso faz sentido para você. Mas se você está construindo o seu negócio, o que as pessoas vão falar? Você não se preocupar mais com isso, e sim de você focar naquilo que você deseja de fato viver fruto do seu negócio. Como o seu negócio pode transformar a sua vida e a vida das pessoas que trabalham lá, que se achegam lá, que compram de você. E às vezes não é transformar a vida no sentido só emocional. Muito pelo contrário, às vezes seu servir é você fazendo uma comida, é você fazendo um doce, é você fazendo um prato específico. E como que você pode fazer com que essa pessoa colecione memórias, vivendo essa experiência de comer aquilo que você faz, que você produz, sabe? Você se conectar com o todo, não somente fazer por fazer. Então, esse era um vídeo que eu queria trazer para você, no sentido de que você precisa estar atenta e sair deste modo automático da vida e buscar estar nesse quadrante número 2, entendendo que o esforço ele é necessário, que você precisa ter a coragem de olhar para os seus desafios e encará-los. Mas à medida que você faz isso, você vai ver que você vai ter resultados. Pare de buscar atalhos. Entenda que a vida adulta, ela não fica nesse mundo de ilusão. A criança, ela acredita no conto de fadas, no príncipe encantado, na bolsa de dinheiro milagrosa e, enfim, são algumas coisas que a gente precisa entender e trazer para o mundo adulto que somos hoje, acolhendo a nossa criança e trazendo para nossa realidade o que eu vou precisar me esforçar, o que eu vou precisar soltar. Sim, você vai precisar soltar algumas coisas para que o novo entre. O que eu preciso deixar de ser, pensar, sentir, para que eu possa mudar a minha forma de pensar, para que eu possa mudar a minha forma de agir e assim, de fato, viver uma nova mulher que eu acredito que nós somos capazes. Eu estou vivendo isso e você também pode ver. Claro, se assim você decidir. Eu espero do fundo do meu coração que compartilhar um pouco disso possa te engajar a estar neste quadrante número 2, para que você possa ter a coragem de agir em prol daquilo que você acredita. Se você precisar da minha ajuda para isso, eu tenho a minha mentoria, vou deixar um link aqui embaixo. Tem um grupo também de mulheres onde eu mando conteúdos e falo sobre os vídeos, então entra também, vou deixar o link aqui embaixo. E é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até!